Vocês, gostoso novamente. Muito bom dia. Oh, meu Deus do céu, que energia gostosa, né? A gente começa sempre domingo recebendo o passe de vocês. Isso é muito bom. Bom dia a vocês também que nos assistem pelas mídias digitais. Que sejamos todos nós, aqui no salão, e vocês aí em suas residências, abençoados por Jesus. E você que está aqui nos assistindo, venha também no salão, participe aqui ao vivo junto conosco, venha receber essas bênçãos de Jesus diretamente aqui no salão. Junte-se a nós, serão recebidos assim como a esse Senhor de muito bom grado. Bem, vamos aos nossos avisos, como sempre, pedimos silêncio. De vez em quando vocês exageram um pouco ao falar, né? Mas a gente vem no microfone e dá um puxão na orelha de vocês, tá? Com todo respeito, com toda delicadeza, aquele puxãozinho espiritual, tá? Que vocês não estão vendo, mas a gente faz. Aí as equipes espirituais precisam da concentração. Vamos desligar os nossos aparelhos celulares? Quem não desligou, por favor, o faça agora. Avisos de doações. Quem puder, nós pedimos sempre, todo mês, doações para compormos as nossas cestas básicas, para as famílias assistidas. Agora, com essas enchentes que teve, esses temporais, muitas famílias perderam tudo dentro de casa, inclusive até os alimentos que a gente colocou para elas. Muitas pessoas perderam até seus barracos. São mães de famílias, pais pobres, eles não têm recursos. Vamos ajudar, por favor, em doações desses alimentos. Se você puder doar 1, 2 cestas básicas, ótimo. Se você não puder, doe o mantimento e a quantidade que tiver ao seu alcance. Se você não puder ajudar ou não quer ajudar, não tem problema nenhum. O seu atendimento espiritual é o mesmo, tá? Nós só pedimos para quem puder. Se puder, por favor, se dirijam até a livraria para doar o que puderem, até em valor monetário. Se não puder, faça as preces para que a casa possa conseguir todo esse material. O grupo de evangelização infanto-juvenil, que é aos sábados, das 7h40 às 12 horas, nos pede alguns produtos para que sejam montados os kits de higiene para as crianças das mães assistidas. Todo sábado aqui no salão. Eles se compõem de escovas de dentes, sabonetes, shampoos e cremes dentais. Quem puder doar, por favor, peça informações na livraria, que nós montamos os kits e doamos para essas famílias, especialmente para as crianças. Eles não têm como adquirir nem sabonete. Vocês não imaginam as dificuldades que eles tenham. Cursos. Os cursos já se iniciaram, né? E tem alguns que ainda estão por iniciar. Por favor, quem quiser fazer o curso que ainda está em aberto, peça informações na livraria. Não vamos aqui listar os cursos que o tempo não permite, e são vários cursos, né? Domingo que vem aqui no salão teremos o sorteio da TV Smart TV, tá? Quem comprou, quem está concorrendo, ou quem não comprou ainda, procure comprar, que o cartão, né? Que o sorteio é no próximo domingo. Hoje o prato do dia acabou. Acabou, vocês vão ficar com água na boca. Quem mandou não se anteciparem, né? Mas eu vou falar, porque a próxima vez vocês procurem chegar mais cedo e comprar. Prato do dia, lasanha de berinjela, mamma mia, por isso que acabou.
Acabou já logo no primeiro trabalho. Os nossos trabalhos de hoje vão correr da seguinte maneira. Leitura da mensagem pelo Eduardo. Leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial pela Marina. As nossas vibrações gerais e prece de encerramento pela Heleninha. A Helene vai fazer para nós, ao final do trabalho, a passividade. Hoje, o tema da nossa palestra é sobre o livro do mês de março, Pontos e Contos. Quem fará para nós a exposição é a nossa amiga Vera Galúcio. Um bom trabalho a todos nós e que Jesus sempre nos abençoe. Bom dia. Tempo e oportunidade. O tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menosprezes o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruze os braços, esperando pelos acontecimentos. Fazem acontecerem a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar e preparar um amanhã tranquilo. O tempo é semelhante à gleba. Devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Bom dia a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. O item, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Então vamos aproveitar este momento, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão, modelo e guia da humanidade. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, nesta casa bendita, de paz e amor, recebendo essas energias salutares que nos envolvem e vão propiciar melhor saúde mental, melhor saúde física e emocional, através do Evangelho, que é o Evangelho Terapia. Vamos agradecer e rogar a Deus que essas vibrações também possam atingir aqueles nossos entes queridos que não puderam estar aqui hoje. E que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e, como sempre eu peço, que a espiritualidade oriente minhas palavras. Hoje nós vamos falar sobre o livro Pontos e Contos, que é um livro fascinante. Apresenta a análise reflexiva do cotidiano de forma atraente, alertando sobre as necessidades e a importância dos verdadeiros valores do espírito nas relações humanas. Esse livro de 50 capítulos, ele tem 50 contos, e cada conto tem um ponto para a gente estudar, para a gente refletir, pensar. É maravilhoso. Tantos ensinamentos Jesus nos deixou, tantos. Vou pedir permissão para vocês para ler o primeiro capítulo.
Quando eu comecei a ler o livro, logo o primeiro capítulo, eu falei, nossa, aqui já diz quase tudo. Então, eu vou ler para vocês. O programa do Senhor. À frente da turba faminta, Jesus multiplicou os pães e os peixes, atendendo à necessidade dos circunstantes. O fenômeno maravilhara. O povo jazia entre o êxtase e o júbilo intraduzíveis. Fora aquinhoado por um sinal do céu, maior que o de Moisés e Josué. Prêmio de admiração e assombro dominava a massa compacta. Relacionavam-se ali pessoas procedentes das regiões mais diversas. Além dos peregrinos, em grande número, que se adensavam habitualmente ao redor do Senhor, buscando consolação e cura, mercadores da Iduméria, negociantes da Síria, soldados romanos e cameleiros do deserto, ali se congregavam em multidão, na qual se destacavam as exclamações das mulheres e o choro das criancinhas. O povo, convenientemente sentado na relva, recebia com interjeições gratulatórias o saboroso pão que resultara do milagre sublime. Água pura em grandes bilhas era servida após o substancioso repasto pelas mãos robustas e felizes dos apóstolos. E Jesus, após renovar as promessas do reino de Deus de semblante melancólico e sereno, contemplava os seguidores da eminência do monte. Semelhava-se realmente a um príncipe, materializado de súbito na terra, pela suavidade que lhe transparecia da fronte excelsa, tocada pelo vento que soprava de leve. Expressões de júbilo eram ouvidas aqui e ali. Não fornecer a ele provas de inexcedível poder? Não era o maior de todos os profetas? Não seria o libertador da raça escolhida? Recolhiam os discípulos a sobra abundante do inesperado banquete, quando Malebel, espadaúdo assessor da justiça em Jerusalém, acercou-se do mestre e clamou para a multidão haver encontrado o restaurador de Israel. Esclareceu que converia receber-lhe as determinações, desde aquela hora inesquecível, e os ouvintes ergueram-se à pressa, engrossando fileiras ao redor do Messias Nazareno. Jesus, em silêncio, esperou que alguém lhe endereçasse a palavra, e efetivamente Malebel não se fez de rogado. Senhor, indagou exultante, és em verdade o arauto do novo reino? Sim, respondeu o Cristo sem titubear. Em que alicerce será estabelecida a nova ordem? Prosseguiu o oficial do Sinédrio, dilatando o diálogo. Em obrigações de trabalho para todos. O interlocutor esfregou o sobrecenho com a mão direita, evidentemente inquieto, e continuou. Instituir-se-á, porém, uma nova organização hierárquica? Como não? Assentou o mestre, sorrindo. Qual a função dos melhores? Melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro do novo sistema? Ajudarão os maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Amparar os mais pobres para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Mestre, tornou Malebel, desapontado, quem ditará semelhantes normas? O amor pelo sacrifício, que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E quem fiscalizará o funcionamento do novo regime? A compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Senhor, como tudo isso é estranho, considerou o noviço alarmado. Desejarás dizer que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Sim, aclarou Jesus abertamente. Dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, do amor de que somos credores uns para com os outros. E a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem com o desprendimento da posse, na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça até agora conhecidos no mundo.
Nesse instante, justamente quando os doentes e os aleijados, os pobres e os aflitos desciam da colina tomados de imenso júbilo, Malebel, o destacado funcionário de Jerusalém, exibindo terrível máscara de sarcasmo na fisionomia dantes respeitosa, voltou as costas ao Senhor. E, acompanhado por algumas centenas de pessoas bem situadas na vida, deu-se pressa em retirar-se, proferindo frases de insulto e zombaria. O milagre dos pães fora rapidamente esquecido. Aí eu li esse capítulo e vi quantas lições temos aqui, né? Primeira lição, que esquecemos facilmente o bem que nos fazem. Temos que ser gratos muitas e muitas vezes. E também que não podemos julgar. Aqui lendo, a gente condena Malebel. Fala que Malebel é ingrato, que ele não está sendo bom para com Jesus. Mas naquele momento, era o que ele sabia, era o que ele entendia. No livro Paulo e Estevão, nós temos um exemplo. Saulo, que era um doutor da lei, um homem que tinha uma reputação, que tinha bens, um homem abastado. Quando ele abandonou tudo para seguir Jesus, ele foi dito como louco para a época. E ainda hoje, né? As pessoas ainda julgam. Então, essa é uma lição. Não podemos julgar as pessoas. Sabemos que estamos num planeta de provas e expiações. Estamos num estágio de evolução semelhantes, mas cada um tem o seu momento, o seu aprendizado, os seus desafios. Antes de julgar uma pessoa, devemos refletir. Aquele era o momento de Malebel. Ele não fazia aquilo por maldade. Ele não entendeu a lição que Jesus trouxe. Muito interessante. As reflexões que cada capítulo traz para nós é muito interessante. São muitas reflexões. O maior ensinamento do Mestre é o amor. Amar ao próximo como a nós mesmos. Fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Vamos colocar isso em prática. Vamos colocar agora isso em prática. O momento é agora. Não adianta a gente estudar as leis, o Espiritismo, as leis de Deus e não praticarmos. Vamos tentar. Não é fácil não, viu, gente? Eu estou falando aqui porque eu estou mais perto do meu ouvido, né? Eu sei que não é fácil, mas um dia por vez, né? Um pouquinho cada dia já faz uma grande diferença. Temos um outro capítulo que me chamou a atenção, é da nossa irmã Malvina. Malvina era uma dona de casa, de uma família bem situada, tinha um marido dedicado, filhos saudáveis. Entretanto, ela tinha o mau hábito de reclamar. Ela reclamava de tudo. Reclamava dos afazeres domésticos, reclamava que tinha dívidas, reclamava. E a nossa irmã não se dava conta que, com essas reclamações, ela só atraía energias negativas para dentro do lar dela. E aí, todos na casa acabavam em conflito. Os filhos, o marido, nunca ninguém estava contente, sempre havia alguma intriga. O seu mentor, porque sabemos, né, que temos um mentor que zela por nós nunca estamos sozinhos. O seu mentor não poupava esforços para ajudá-la. Entretanto, ela continuava reclamando. A espiritualidade amiga, muito, muito sábia, decidiu afastar o seu mentor. E ela teve que aprender a caminhar sozinha. Nem preciso citar tantos transtornos que ocorreram naquele lar, tantos dissabores. Mas, como nunca estamos sós e nunca estamos abandonados, foi permitido que o seu mentor voltasse à sua casa. Quando o seu mentor retornou, encontrou a nossa amiga Malvina em profunda prece. Sabemos que a prece é o nosso maior bem, é o nosso caminho direto com a espiritualidade, onde podemos melhorar toda a energia em nossa volta. E assim Malvina aprendeu que através da prece, através das dificuldades, ela pôde ser grata a tudo que ela tem. Eu vou fazer assim uma piadinha aqui.
Existia um orador de um centro espírita, que ele era muito conhecido, uma pessoa que todos admiravam. Ele falava e pregava a palavra de Deus com a maior propriedade. E tinha um motorista de táxi. Ambos desencarnaram no mesmo dia e foram lá para o céu. Quando chegaram lá, o orador não se conformava de ver o brilho que o motorista de táxi tinha. Ele era uma pessoa iluminada e ele tinha um brilhozinho bem pequenininho assim. Aí ele foi reclamar com São Pedro. Como assim, São Pedro? Eu fui um orador espírita, eu falava para milhões de pessoas. E ele era um motorista de táxi, como que ele tem um brilho maior que o meu? Aí São Pedro falou assim, é que aqui a gente trabalha por resultados. Enquanto você orava e pregava, todos dormiam. E enquanto ele dirigia, todos rezavam. Olhem quantos ensinamentos, não é? Quantos ensinamentos podemos tirar de um capítulozinho do livro. Sabemos que quando estamos em oração, nosso Pai nos auxilia, nos envolve no seu amor divino e afasta de nós as energias que atraímos pela nossa invigilância. E tem o caso também da senhora Mercedes, um outro conto. A senhora Mercedes, ela era chamada à tarefa espiritual, mas sempre arrumava uma desculpa. Sempre deixava para depois. Descia-se cansada, nervosa, sem condição de assumir qualquer tarefa, no auxílio dos irmãos necessitados. Apesar dos apelos do marido, do seu mentor, ela arrumava sempre desculpa para o trabalho. Bom, não vou contar o fim desse conto, mas vou deixar assim para vocês essa curiosidade, para vocês lerem o livro. Mas esse conto, esse ponto tem um ponto importante, né? Que é o tempo. A gente tem o hábito de sempre deixar para depois. A gente sempre vai deixar para quando se formar, para quando casar, para quando tiver filho, para quando tiver casa, para quando tiver carro. E a gente vai deixando para depois o auxílio ao nosso próximo. E nós não podemos deixar para depois. Nós temos que fazer isso agora, em cada minuto. E eu não estou falando só de auxílio material, mesmo sabendo que tem muitos necessitados, mas eu falo para vocês de um sorriso, de um abraço, de uma palavra de conforto. Tudo isso a gente pode fazer a cada minuto da nossa vida. Não julgar a pessoa que está do nosso lado, que está pedindo, porque realmente são muitos os necessitados. E muitas vezes as pessoas só querem um olhar carinhoso. Vamos aproveitar cada minuto, porque o tempo desperdiçado é um tempo que nós deixamos de evoluir, deixamos de subir um degrauzinho. Vamos correr atrás desse tempo e fazer o nosso melhor a cada minuto. Bom, esse livro tem 50 contos, eu poderia falar de todos eles, eu tenho vontade aqui de citar cada um para vocês, mas o tempo não permite. Então, eu vou aproveitar para falar um pouquinho do Chico, nosso amigo Chico Xavier, que trabalhou incansavelmente na seara de Jesus. Chico enfrentou muitos desafios na sua existência. Trabalhou e se dedicou com humildade ao próximo, sem julgar, sem reclamar. Quem de nós não gostaríamos de ter a luz e a evolução do nosso amigo Chico? Mas quantos de nós aceitaríamos passar pelo que ele passou? Vamos refletir também sobre isso. Tem uma frase da Clarice Lispector que eu adoro, que é assim, ó. Antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri. Tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. Profundo também, né? E aí eu vou ler mais um capítulo para vocês. Peço desculpas, mas eu não tenho alguns capítulos que eu não podia deixar de ler. Simeão e o menino. Dizem que Simeão, o velho homem, justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém,
conservou nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra? Como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti, sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou as forças contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhes cabiam no mundo. Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes? Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus, menino, escutou-o. Mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo, Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas. Dize-me, ó divina criança, onde representará os interesses do nosso Supremo Pai? O menino, tenro, ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Meus irmãos, que vocês possam levar com vocês esse gesto singelo, o gesto de uma criança, que veio nos enviar e nos ensinar que o amor é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada. E assim, então, depois desta palestra tão elucidativa que a nossa companheira Vera nos trouxe e nos calou profundamente os nossos corações, vamos agora, nesse momento, nos conectarmos com a espiritualidade maior, a fim de que os irmãos espirituais que já estão de prontidão durante toda a palestra da nossa companheira, os nossos médicos especialistas já estiveram nos auscultando a cada um de nós e agora vão nos transmitir o passe através da equipe que já está de prontidão nas suas fileiras e vamos agora receber
o passe de cura, com os fluidos magnéticos de cura, com os nossos médiuns, com os nossos médicos especialistas, e vamos mentalizando intensamente o nosso corpo físico, perispírito e espírito, banhando intensamente os nossos centros e forças, a fim de que possamos receber toda essa emanação fluídica de cura, desde o nosso coronário, mentalizando intensamente o branco do algodoal, para que possamos receber toda essa emanação de cura no nosso coronário, jatando intensamente, indo para o nosso frontal, num amarelo dourado, acompanhando os nossos oftalmologistas, cuidando das nossas vistas. Vamos para o nosso laríngeo, no verde das matas, mentalizando intensamente os nossos otorrinos laringologistas, que vão fazendo tratamentos junto à nossa parte respiratória, mentalizando o verde, fluindo intensamente nas nossas vias respiratórias, na nossa garganta, nos nossos pulmões, e vamos para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, mentalizando intensamente os nossos cardiologistas, Dr. Zerbini e toda a sua equipe, mentalizando intensamente esse róseo, para que eles possam processar os eletrocardiogramas espirituais, para que os nossos campos emocionais possam ser amenizadas intensamente. E vamos para o nosso gástrico, mentalizando o verde novamente. Vamos assim, com os nossos gastroenterologistas, que eles possam fluidificar toda a nossa parte digestiva, mentalizando esse verde, fluindo, enquanto eles vão fazendo o tratamento adequado em toda a nossa parte gástrica. E vamos para o nosso esplênico, mentalizando todos os órgãos vitais que são ligados junto ao nosso esplênico, mentalizando um vermelho pujante, para que esta cor possa fluir naturalmente, junto ao nosso fígado, ao nosso pâncreas, nossos rins, o nosso baço, e assim, fluidificado intensamente, vamos emitindo essa cor vermelho pujante para que haja a renovação sanguínea das nossas células, fluindo intensamente. Vamos para o nosso geniturinário, os nossos urologistas, ginecologistas, possam fluidificar intensamente, descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a coluna vertebral, vértebra a vértebra, atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no coronário durante todo o trabalho que se processa nessas cores multicoloridas do arco-íris, que continuarão jatando intensamente sobre cada um de nós. E vamos agora também acompanhando os nossos índios pretos velhos, caboclos, os nossos batedores da espiritualidade, e vamos direcionar o nosso pensamento até os nossos lares, os nossos familiares, e lá reunidos vamos realizando o Evangelho do Lar, para que essas equipes espirituais possam fazer toda uma limpeza fluídica e psíquica de cada ambientação do lar, e aquele familiar que está doente, que nos é problema, possa receber toda a ajuda necessária. Agradecendo intensamente, vamos vibrando para a nossa grande cidade, a nossa grande capital,
os nossos vias expressas, os nossos motoqueiros, os nossos motoristas, vibrando intensamente, para que os hospitais da nossa grande cidade possam ser auxiliadas intensamente por estas vibrações espargidas aqui do Paz e Amor, junto aos hospitais, e também vamos vibrando intensamente agora que nós estamos na campanha da vacinação, vamos vibrar para que essas equipes que estão trabalhando na vacinação possam processar intensamente todo o trabalho necessário. Vamos também para as nossas estradas, ferrovias, aeroportos e os portos, abrangendo o nosso país de norte a sul, de leste a oeste, para que Anjo Ismael, que é o anjo tutelar do nosso país, possa continuar abençoando intensamente o nosso país. Vamos para além fronteiras, para que Jesus, que é o governador do nosso planeta Terra, continue abençoando intensamente o nosso país. Todos os países que estão passando por problemas da natureza ou por problemas da guerra, possam ser abençoadas intensamente por Jesus. Nós estamos atravessando a fase de provas e expiações e iremos passar para o planeta de regeneração. Enquanto isso, vamos rogando a Jesus que continue abençoando, amparando e protegendo, segurando o nosso planeta Terra, para que assim possa se suceder a parte da regeneração no nosso planeta. Voltando aqui para o Paz e Amor, vibremos intensamente para as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados. Todos os nomes que são contidos nas urnas são atendidas pelas equipes especializadas, que ficam anotando os nomes que são contidos. Vibremos para a nossa CREPAD, a nossa CASPAGE, e que o Paz e Amor continue firme, valoroso, altaneiro, para que possas continuar nas suas caminhadas, atendendo a tantas criaturas que aqui aportam, de encarnados e desencarnados. E assim agradecemos estas vibrações. Vamos agora para o momento da vibração junto às nossas águas, acompanhando os nossos especialistas, os nossos químicos, físicos, biólogos, homeopatas, naturalistas, que possam condensar toda a fluidificação da água. Quem não trouxe a água, o seu vasilhame, mentalize o seu filtro na sua casa. Quem está com doente, mentalize um copo d'água ao lado do seu doente. Mentalizemos todas as caixas d'água em todas as repartições públicas, sejam postos de saúde, nas escolas, nos hospitais, em todos os lugares em que há necessidade, que a água possa ser fluidificada intensamente nesse momento. E assim agradecemos intensamente por essas bênçãos celestiais, que os amigos espirituais nos envolvem carinhosamente a cada um de nós, que possamos levar essa fonte propulsora do Evangelho, para que possamos nos fortalecer cada vez mais com seus ensinamentos, junto a cada coração aqui presentes, que possamos levar esta energia positivada, de forças, de coragem, de ânimo, e que possamos sairmos da depressão, pois assim com a oração possamos levar a nossa mentalização positivada, para que possamos continuarmos firmes, fortes, corajosos e altaneiros nas nossas caminhadas de vida.
Que Jesus nos abençoe. Vamos agora passar para a palavra do mentor, junto com a nossa companheira Elaine, que irá nos trazer a sua mensagem, junto a cada coração aqui presente. Com a graça de Deus, muito obrigada. Permitam, meus irmãos, nessa manhã, compartilhar um pouquinho das minhas experiências. Na espiritualidade também estudamos, assim como vocês fazem no Evangelho, nos cursos. E como tudo faz sentido deste ou do outro lado. Estudamos também este livro que a casa adotou. E lá no nosso grupo de estudos, pediram que eu viesse essa manhã. E eu, no convite, de imediato recusei. Disse não. Eu não sou, como dito ao irmão, um mentor de luz. O meu conhecimento ainda é tão pequeno. E aí o convite veio pela segunda vez. E aí eu comecei a pensar que talvez eu tivesse sim algumas coisas a compartilhar com vocês. Eu vivi assim como muitos de vocês, intensamente. Eu fui uma criança feliz, peralta, vibrante, curiosa até. Eu fui um jovem, estudioso, empolgado, que queria viver intensamente. Eu fui um adulto que trabalhou, que estudou. Mas, dentro dessa minha programação, para essa vida que compartilho com vocês, eu tinha o algo mais. Eu recebi uma inteligência até considerada acima do que a maioria daqueles que conviviam comigo. Eu recebi um corpo saudável, até atleta, pois eu gostava de cuidar do corpo. Eu recebi uma família que estava sempre junto comigo. Eu tinha amigos que, como popularmente a gente disse, era pau para toda obra. Eu tive trabalho, eu tive bons relacionamentos, eu tive recursos, às vezes queria mais, mas o que eu tinha era suficiente. Eu tive pai e mãe, que dentro de uma doutrina cristã, me traziam para um outro olhar sobre a vida. Mas eu achava que eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para ler, para estudar. Essas coisas eu imaginava que eu deixava lá para frente, quando eu me aposentasse. Mas a minha programação era breve. Todos aqueles recursos que eu recebi, toda aquela vida que eu tinha, ela tinha que ser aplicada hoje, não depois. E aí, ao chegar na espiritualidade, após o meu desencarne, a consciência veio.
pasmem, ninguém me cobrou. Ninguém me cobrou pelas coisas que eu deixei de fazer. Ninguém me cobrou pelo próximo que eu não ajudei. Ninguém me cobrou pelo amor, pelo afeto, pela atenção que eu deixei de dar para as pessoas que mereciam. Mas a cobrança maior foi a minha própria. Eu percebi que eu desperdicei uma oportunidade. E aí, nos nossos grupos de estudo, de acolhimento, eu fui entender o que significa estar hoje na condição de encarnado. Esses mentores, esses anjos da guarda, que conosco caminham, nunca nos abandonam. Por vezes até puxam a nossa orelha, para que possamos entender qual o significado desta vida. Então, hoje, convido a cada um de vocês, qual o significado da tua vida? E se você está perdido ainda, é fácil. A fórmula é olhar para dentro de vós e perceber o que te faz feliz, o que te faz bem, o que te conecta com a tua essência. E aí, as coisas ficam mais fáceis. Obrigada por vocês me ouvirem essa manhã. Para estar aqui hoje com vocês, eu tive que revisitar todas as minhas experiências, os meus erros e os meus acertos. Lembre-se, ninguém vai cobrar de vocês. A cobrança é a nossa mesmo. Mas, como diz sempre o meu amigo que caminha comigo, há de ter outras oportunidades. Assim espero que um dia possamos também nos reencontrar. E espero que quando estivermos juntos, vocês contem histórias belas, frutos de todas as oportunidades que vocês tiveram. Muito obrigado por esta reunião, por este encontro. Já considero cada um de vocês um amigo de jornada. Muito obrigada. Nós aqui, observando essa linda mensagem desse nosso irmão, queria que vocês vissem a vocês mesmos, viu? Como vocês prestaram atenção, as energias que vocês trazem. É impressionante. Nós da equipe, nós do Paz e Amor em Jesus, agradecemos muito esse posicionamento de vocês. Uma mensagem lindíssima, que cada um reflita a sua maneira. Reforma íntima, pensamento em Jesus e bola para frente. Graças a Deus terminamos esse trabalho, agradecidos a todos vocês e que, por favor, saiam devagar.